Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Fernando. Vamos fazer algo diferente hoje, análise de uma rodada toda, que é a 31ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League 2019-2020, que tem o Liverpool bem próximo assim de conquistar o título, né? Apesar do empate contra o Everton no Goodison Park, ainda tem 20 pontos de diferença sobre o Manchester City. E os dois se enfrentam na próxima rodada, né? Então o Liverpool pode conquistar o título nessa rodada em caso de um tropeço do City e também pode vencer essa rodada e apenas empatar na próxima para conquistar contra o City esse título, né? Então vamos lá para os jogos. Hoje nós temos Leicester e Brighton jogando no King Power. Leicester bem favorito para esse jogo. Apesar disso, assim, para a vitória do Leicester precisa aumentar um pouco mais assim, para dentro do trabalho Panther, né? Pelo menos 1,80, 1,85. Eu até enviei a dica como menos 0,75, mas eu acredito que esperar assim, para o ML, para quem gosta de trabalhar live, também tenha muito valor. O Tottenham, né, do Mourinho, que começou novamente empatando, vai receber o West Ham, né? O West Ham desesperado. O Moyes voltou, mas não conseguiu acertar o time. O time segue bem desesperado nas últimas colocações. Tá fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate. Então aqui o Tottenham é favorito, mas é o Tottenham, né? Então é bem complicado esse jogo. Esse jogo eu não gosto de trabalhar pré-live, né? Eu prefiro olhar ele. Mas a dica seria para o Tottenham vencer, mas eu preferi dar uma olhada assim no live. O United recebe o Sheffield. Sheffield na última rodada foi atropelado praticamente, né? 3-0 para o Newcastle. Depois que teve um jogador expulso, a situação ficou mais difícil ainda. O United começou com um empate versus o Tottenham. É um jogo bem difícil, apesar de colocar assim totalmente o favoritismo para o United, nas casas de apostas colocam, até os apostadores pesam assim, para o Red Devils. Eu acredito aqui que esse handicap asiático mais 1,25 para Panther pré-live seja a aposta interessante para o lado do Sheffield. É um jogo assim também bem complicado para apostar pré-live, mas nesse caso eu preferia o lado dos visitantes. O Newcastle recebe o Aston Villa, né? O Aston Villa fez um jogo razoável contra o Chelsea, encontrou um gol no final do primeiro tempo, mas tomou a virada, não conseguiu segurar esse resultado. Ele vai enfrentar um Newcastle bem animado, desde esse novo dono que vem, vai ter um investimento bem maior, provavelmente tem tudo para brigar nas primeiras colocações nos próximos anos, com essa injeção de dinheiro. Então o Newcastle, o handicap asiático menos 0,25, mesmo o handicap asiático 0,0 tem um valor interessante caso seja acima de 1,67. Eu acho assim, que o Newcastle não sai assim, desse jogo derrotado. Norwich e Everton. É um jogo assim, bem aberto. O Everton fez um jogo interessante contra o Liverpool. O Richarlison jogou muito bem, né? Foi o time que foi o cara que comandou. E o Everton é um time que joga aberto. E o Norwich, apesar de não ter em casa esse fator assim, de jogar aberto, é um time que joga mais aberto fora do que em casa. Eu acredito que o mercado de gols seja bom para esse jogo. Porque assim, são duas defesas que não são boas, que não tem números bons na temporada, e dois times que precisam vencer. O Everton quer sair daquele limbo do 12º lugar, ficar entre os 10 primeiros, ter uma arrancada legal para quem sabe até aspirar um 7º lugar, né? Que pode até rolar uma Europa League, dependendo dos acontecimentos, punição do Manchester City. E também assim o Norwich é um time bem mais frágil, né? Vai ter que jogar tudo ou nada para conquistar uma vitória. Ele tem 6 pontos da zona de rebaixamento, então ele precisa tirar essa diferença, né? O Wolverhampton vai receber o Bournemouth. Foi um dos times que entraram com mais intensidade, venceu bem fora de casa, fez 2-0 no West Ham, e é um time muito forte, o Wolverhampton. Vai ser um time que vai dar muito trabalho, e eu acredito que esse handicap asiático menos 1 tenha valor e seja minha aposta até pré-live para esse jogo.
Nós vamos antes para quinta-feira para deixar os dois principais jogos que podem decidir o título por último, né? O Burnley vai receber o Watford. O Watford começou, teve um empate assim que caiu do céu praticamente para ele, né? Contra o Leicester. Ele tinha sido mais perigoso que o Leicester, apesar do Leicester ter tido mais posse de bola. Porém, ele sofreu o gol aos 45 e empatou aos 48. O Burnley foi goleado, foi atropelado 5-0 pelo Manchester City, né? Até tomei um head na dica que eu enviei aqui pela aposta 10. E eu acredito aqui que Mas eu vejo esse handicap asiático mais 0,25 com o Burnley excessivo, né? O Watford não é um time assim tão forte para ser um favorito fora de casa. Talvez pelo cansaço do Burnley e outros casos, mas esse handicap asiático mais 0,25 tem o valor ao lado do Burnley. Fechando aqui os jogos aqui da quinta-feira, temos o Southampton e o Arsenal, né? O Arsenal bem complicado, tomou 3-0 do Manchester City, perdeu de virada para o Brighton, fora de casa. O Arsenal segue sendo aquele Arsenal de sempre. Mas quando o mercado não acredita nele, ele acaba tendo bom trabalho, né? O Southampton, os Saints começaram vencendo bem o Norwich por 3-0 fora de casa, mas eu arriscaria aqui esse handicap asiático 0.0 no Arsenal. O Arsenal, mas eu acredito aqui que esse handicap asiático 0.0 tenha valor ao lado do Arsenal. Então vamos para os jogos que podem definir aqui o campeonato já nessa quarta-feira, né? Nessa quinta-feira, né? O jogo vai ser quarta e outro na quinta. Na quarta-feira vai ter o Liverpool, né? O Liverpool entra em campo aqui contra o Crystal Palace. O Crystal Palace voltou muito bem, assim, venceu por 2-0 o Bournemouth fora de casa. Mas temos assim, o Liverpool é um time muito difícil de sofrer gols. O pessoal ficava bravo comigo, mas você você ambas não marcam, mas eu encontro valor aqui nesse ambas não marcam para o Liverpool. O Liverpool tem uma defesa muito forte, muito sólida, e um ponto aqui não é de se desperdiçar. O Liverpool precisa de 5 pontos para ser campeão. É um time que joga para vencer sempre, né? Se vencer fica praticamente campeão. No próximo jogo joga por um empate, tranquilo, mas ele tem uma defesa sólida, né? O ataque ele pode ter tido seus problemas, mas a defesa do Liverpool, o Alisson jogando muita bola, então ambas não marcam no jogo do Liverpool. Chelsea e Manchester City. O Manchester City voltou como um trator, né? Atropelou o Arsenal, atropelou o Burnley, e o Chelsea sofreu, né? O Chelsea sofre muito quando joga em casa agora também, e sofreu fora contra o Aston Villa. Fez algumas mudanças, temos algumas mudanças ali do Lampard, Kanté jogando como primeiro volante, e falta elenco para o Chelsea, né? Falta elenco para o Chelsea conseguir acompanhar um jogo tão intenso quanto a do City. Então eu vejo assim um bom valor, tá pagando acho que 1.80, 1.85 aqui nas casas asiáticas para o City. É um jogo assim que eu entraria pré-live tranquilamente. Caso você vá acompanhar o jogo, você pode trabalhar com ele live, mas eu acho muito valor aqui. Então, essas são as dicas. Vou deixar aqui para vocês embaixo o link do site do Aposta 10, onde eu escrevi uma análise sobre a rodada, sobre essa 31ª rodada. E o que vocês acham? Será que o Liverpool já bate campeão nessa rodada? Vamos ter ainda mais dias para ele esperar? Ele vai ter que esperar mais algumas semanas. E aí, qual é a dica de vocês? Qual é a boa? Deixa aí seu like, comente e se inscreva no canal. Um abraço, pessoal.